Amados irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos começar um novo livro. Nós vamos passear pelo livro de Jó. Versículo por versículo. Nesse sentido, eu quero, em viva voz, agradecer à igreja, agradecer aos irmãos. E cada vez a gente tem colocado aqui e falado, versículo por versículo, o texto bíblico, e o texto bíblico tem conseguido ler a nossa vida, a nossa alma. Isso é uma paixão ministerial. Eu tenho uma paixão porque para que a igreja entenda o texto bíblico e possa aplicar a sua vida. Irmãos, nós utilizamos aqui um método, e esse método é um processo de observação, interpretação e aplicação. Eu gostaria de explicar algumas coisas hoje para os irmãos, preparando o coração dos irmãos para o texto de Jó, que não é um texto simples. Nós observamos, a nossa dinâmica sempre tem sido assim. Nós observamos o texto bíblico e eu mostro aos irmãos alguns pontos importantes sobre a questão da observação do texto bíblico, o texto no seu contexto, aplicando as regras gerais e especiais de hermenêutica. Nós interpretamos o texto bíblico à luz do seu contexto, tentando identificar as verdades espirituais. E logo em seguida, nós aplicamos esse texto às realidades da nossa vida. E com base nele, nós tomamos atitudes e oramos, pedindo para que o Senhor modifique aspectos de nós que precisam ser mudados. Nós já vimos aqui alguns textos, e aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que, em linhas gerais, a Bíblia trabalha com 4 tipos de texto, e em determinados momentos, alguns livros ressaltam mais essa ideia. Eu não posso interpretar um texto sem identificar o seu gênero literário. Eu vou dar um exemplo bem simples para o irmão. Você não pode ler uma carta pessoal do mesmo jeito que você lê um diário oficial. Você lê um diário oficial e interpreta de um jeito, porque ele tem uma forma. Você lê uma carta, você lê um e-mail pessoal, você interpreta de outro jeito, tem outra forma. Você vê um texto jurídico, o gênero jurídico tem a sua forma. Um texto poético tem a sua forma. Cada texto, cada gênero textual, ele tem a sua forma de ser observado. Em linhas gerais, os textos bíblicos, eles são ou narrativos, ou discursivos, ou poéticos, ou proféticos. Esse, na hermenêutica geral, digamos assim, passando a régua na Bíblia como um todo. Mas existem alguns textos chamados textos especiais. E alguns desses textos especiais, nós destacamos alguns aspectos da poesia profética, o texto apocalíptico e as parábolas de Jesus, alguns textos que têm uma hermenêutica especial. O que é uma narrativa? Uma narrativa é todo tipo de texto que envolve personagem, envolve enredo. Esse enredo tem um clímax. Então, por exemplo, quando eu vejo os textos de Gênesis, de Êxodo, que tem uma história, tem enredo, tem personagens, aquele enredo tem um clímax. Um livro de Atos, por exemplo, no Novo Testamento, tem uma história, tem enredos, tem uma personagem, tem clímax. Cada história tem finalidades bem definidas dentro do contexto do livro e são narrativas bíblicas. O Evangelho tem narrativas bíblicas. Em determinados momentos, a vida de Jesus é narrado nos 250 eventos que ele tomou ou participou aqui enquanto vivo. Ele está vivo, mas enquanto humano, encarnado, nesse sentido. Existe o texto chamado texto discursivo. O que é o texto discursivo? É o discurso de alguém sobre alguma coisa para um certo destino. Exemplo, as cartas de Paulo. As cartas de Paulo são discursos teológicos para igrejas. Cada carta tem um objetivo específico e cada igreja passa por uma situação específica. Ou seja, eu não posso interpretar do mesmo jeito que eu interpreto uma narrativa, eu caí num texto discursivo. Por quê? O texto discursivo ele é amplo, ele é claro, e às vezes existem verdades especiais e verdades espirituais nos textos discursivos
que são muito claros, como por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,19, orai sem cessar. É só observar o texto. Observar é muito claro, o texto discursivo é muito claro. Você tem os textos poéticos e os proféticos. Nós agora estamos entrando na categoria dos chamados textos poéticos da Bíblia. Nós estudamos textos que envolviam narrativas e discursivas. Aqui na quarta-feira já foi estudado ponta a ponta os livros de Filipenses, Efésios, Tiago, Evangelho de João, todos eles no Novo Testamento. 1 João. E agora nós vamos entrar no primeiro livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que é o livro de Jó. Aí você olha para mim e diz, pastor, o primeiro livro do Antigo Testamento não é Gênesis, não. Aí aqui você vai cair na primeira surpresa. Que o primeiro livro do Antigo Testamento é Jó. Jó antecede os patriarcas. Em termos de livro escrito, apesar dele estar lá no meio do Antigo Testamento, em termos de registro, de revelação de Deus, ele é mais antigo ou tão antigo quanto o livro de Gênesis. Não na proposta sobre o que fala, mas no registro em que ele ocorre. O autor é um autor que tem conhecimento da cultura oriental, e aqui vale a pena destacar que nós vamos nos deparar com coisas que não são da nossa cultura, e a gente vai precisar intervir para poder passar essas verdades espirituais de forma clara. Nós vamos estar falando em textos que têm alto nível de poesia. Agora veja, a poesia bíblica do Antigo Testamento, ela não é uma poesia de métrica, e ela não vai ser percebida por nós, porque a poesia brasileira, ela rima. Por exemplo, Jesus com cuscuz, numa narrativa. Numa poesia você consegue rimar, mas a poesia hebraica, a rima, ela não é de métrica nem de som, é rima de raciocínio. Então você não vai conseguir perceber muitas vezes que você está lidando com um texto poético, mas eu não posso, do mesmo jeito que interpreto um texto discursivo ou uma narrativa, exigir as mesmas demandas de um texto poético, como é o caso de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó no capítulo 1. Gostaria de passear com você. Onde é que você vai entrar comigo? No final desse ano e no início do próximo. O livro de Jó ele pode ser dividido em 5 grandes seções. A primeira seção é os capítulos 1 e 2, onde aí nós vemos a ruína de Jó. A ruína de Jó, ele é profundamente testado. O justo Jó, as aflições impostas pelo maligno, a perda da riqueza, a perda dos filhos, perda da saúde, a reação que os amigos de Jó têm perante ele. Aí depois que passa o capítulo 1 e o capítulo 2, a partir do capítulo 3, começa toda uma narrativa que é totalmente feita em poesia. Só que essa narrativa é um misto de debate que ocorre entre Jó e os seus amigos. Bildade, Zofar, Eliú, o mais novo, que é no final. Do capítulo 3 até o capítulo 37, é um ciclo de debates. O que muitas pessoas têm dificuldade na compreensão do livro de Jó é quando chega do capítulo 3 ao 37, não só por causa do gênero literário, mas porque envolvem alguns questionamentos que só fazem sentido se você entender a ótica e como pensa a pessoa no Oriente Médio. Essa poesia é de lá. E algumas coisas que a gente vê no livro de Jó, do capítulo 3 até o capítulo 37, nada mais é, irmãos, do que a alma humana pedindo por respostas, tendo clamores profundos. Nesse ano, esse livro foi um livro que me abençoou muito,
eu passei por alguns momentos muito difíceis esse ano. E eu louvo a Deus porque eu estava lendo, estudando sobre o livro de Jó e me ajudou. Os discursos, os debates, eles abriram a alma. E o Senhor prescrutou através da revelação, mostrando a nossa humanidade, sentimentos que muitas vezes nós temos até vergonha. Aqui a gente vai ver eles falando abertamente. Então nós vamos falar sobre temas polêmicos. Em determinado momento nós vamos estar falando sobre suicídio. Em determinados momentos nós vamos estar falando sobre murmuração, sobre tristeza da alma. Nós vamos estar falando sobre retaliações, justiça retributiva, a ação do maligno na vida das pessoas. É profundo. Só que, às vezes eu vou estar andando, por exemplo, 2, 3 capítulos numa quarta-feira. Em certos momentos, é possível que eu não saia de 3 ou 4 versículos. Por quê? Por causa do contexto que pede isso. Aí você pode ver, veja quantas páginas são, do capítulo 3 até o capítulo 37. Um ciclo inteiro de debates entre os amigos de Jó e Jó, tentando clarear em suas mentes a situação que ali está, e que na realidade a resposta daquela situação não se encontrava no plano deles. E você vai ver isso bem profundo. No capítulo 38 a 41 acontece algo inusitado. Deus dá um basta e diz: vocês agora vão ouvir o soberano falar. E quando ele fala, enquadra todo mundo. Depois do discurso de Eliú, ele vai e mostra que ele é Deus soberano e que precisa ser respeitado em suas demandas. Dos capítulos 38 a 41, a gente vê isso ocorrendo. No capítulo 42, ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, o arrependimento de Jó. Jó, que logo no início, o próprio Deus diz, e o texto assevera, era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se afastava do mal, mas no final, esse Jó, ele vai se arrepender de coisas que ele falou, pensamentos que ele teve, a dimensão do conhecimento de Deus que ele adquiriu através do sofrimento. Então você vai passear em coisas profundas. E aqui a gente pede a clareza no entendimento. E eu vou também dizer uma coisa: tenha cuidado com aquilo que você vai estar, digamos assim, lendo conosco. Muito cuidado mesmo, assim. Observe, leia mais de uma vez. Tente perceber, porque os discursos não são tão fáceis assim. O objetivo do livro de Jó, o autor de Jó relatou como Deus soberano e digno de nosso culto e de nossa confiança incondicional pelo fato de quem Ele é, a despeito de compreendermos ou não, porque Ele faz o que faz. Esse é um livro que o Senhor mostra a sua soberania. E nada mostra a soberania de uma forma tão clara para nós seres humanos que o sofrimento. Quando a gente chega no sofrimento, meu irmão, tudo que é convicção que a gente tem cai por terra. Não tem nada que uma pedra no rim não faça, né? Quando chega num sofrimento, meu irmão, você fica sensível, seu coração fica quebrantado. Quando arrocha o nó é que você vê o que são elas. Então o livro de Jó ele tem essa perspectiva. E a mensagem geral a ser aplicada no livro de Jó é que a reação correta de um homem justo diante do sofrimento injusto deve ser submissão à soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Como diz o teólogo C.S. Lewis, o sofrimento, ele é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Quero lembrar, mais uma vez, você vai estar dentro de uma cosmovisão que é oriental, não é ocidental, tem aspectos semíticos. Você vai ser confrontado com a prática do dia a dia da vida, porque esse livro é um livro caracterizado como sapiencial ou poético, e na parte sapiencial, ele traz ensinamentos para o dia a dia, coisas virtuosas que são aproveitadas no dia a dia.
você vai ver nesse livro, já, mesmo ele sendo um livro pré-patriarcal, você já vai ver lá a influência de Satanás, o acusador. E coisas que a gente pensa que é recente no pensamento teológico da humanidade, no livro de Jó, a gente vai ver que é muito antigo. Como, por exemplo, a possibilidade de vida após a morte, a possibilidade de um intermediador que possa interagir entre nós e Deus. Tudo isso já vem no livro de Jó como uma perspectiva, já adiantando uma perspectiva cristocêntrica. Um livro onde Deus fala, ele não se cala. E a gente vai ver de forma poderosa que os sofrimentos em suas dimensões, ele pode nos ajudar a compreender aspectos de nós. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, mais nós conhecemos a nós mesmos. Porque muitas vezes o Senhor nos leva a que nós passemos juntamente com Ele por tribulações e por problemas, que ao invés de nos deixar fragilizados em nossa fé, nos deixa muito mais fortes, com o nosso caráter, a nossa integridade muito melhor tratada. Ele estando ao nosso lado e a gente tendo discernimento do sofrimento, o sofrimento chega a ser um aliado, porque o sofrimento ele não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é Satanás. O sofrimento não. Quero lembrar os irmãos, livro de Gênesis capítulo 50, 20, que Deus é aquele que consegue transformar o mal em bem. E muitas vezes, onde você, num poço de sofrimento, só vê dificuldades e adversidades, às vezes é o deserto que Deus precisa para falar ao seu coração. Às vezes é o ambiente, a circunstância, porque no sofrimento, em linhas gerais, não temos recursos, não temos apoio, as situações são difíceis e nós estamos sozinhos com o Criador e é o melhor momento para ouvir o Criador falar. É por isso que C.S. Lewis diz isso aí. O sofrimento é um megafone num mundo surdo. Vamos ao texto. Jó, capítulo 1, dos versículos 1 a 5, será a nossa porção de hoje. O texto diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Curve sua cabeça por um instante. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida, e nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude iluminando esse texto em nosso coração. Pai, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, dos versículos 1 a 3. O texto começa dizendo: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. O nome Jó significa ou perseguido ou penitente. O texto não faz acepção, ele não faz delineação histórica, ele não determina tempo. O narrador, ele não situa as cenas de Jó no momento preciso da história, dando a esse relato um valor
e um caráter mais universal. Por quê? Porque a questão do sofrimento humano é algo que praticamente todos os textos teológicos e todas as religiões vão ter algum tipo de discurso para falar sobre o sofrimento. O sofrimento humano é uma coisa que o ser humano se importa em saber. É uma teodiceia, é algo que o ser humano quer saber. Por que existe, por que sofre, quais são as causas. É algo que está no coração, é um assunto universal. O assunto do sofrimento é um assunto que interessa a todos. O texto traz uma noção geográfica. Diz que é na terra de Uz. É razoável entender que essa cidade ela é fora do território de Israel, provavelmente a leste da Palestina, ao norte de Edom. E existe alguma coisa nele falando sobre Uz, no livro de Lamentações de Jeremias. Hoje, me parece que algo perto da Jordânia, Cisjordânia, alguma coisa nesse sentido, ainda existe esse nível de precisão nessa terra. O texto começa ressaltando as características morais que Jó tinha. Jó, ele era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Irmãos, isso não quer dizer que Jó era um cara impecável. Moralmente, ele é uma pessoa espiritualmente e moralmente reta, mas ele é um ser humano. Inclusive, o texto vai dizer, ele mesmo admitindo algumas de suas falhas. No capítulo 6, no capítulo 7, o próprio Jó admite as suas falhas em algumas coisas. Jó é um ser humano. Agora o texto coloca um aspecto de impecabilidade, porque na cultura oriental, a ideia dos atos de bondade em contrapartida aos atos de ruindade, aquela balança, é uma coisa que é muito atuante. E a ideia que se tem é que Jó, nessa balança, ele tem um saldo muito positivo, mas ainda tem um pontozinho negativo lá. Ele é um ser humano que foi afetado pelo mal do pecado, mas mesmo sendo um ser humano afetado pelo mal do pecado, ele é aquele que busca ter a santidade, o amor a Deus, integridade moral, integridade espiritual como estilo de vida. Ele busca a Deus, ele teme a Deus, ele evita o mal de acordo com a sua época. Eu gostaria que você prestasse atenção aos números. Veja que os números da riqueza de Jó, eles não são números que mostram apenas um sentido quantitativo, mas são números que na cultura oriental têm um sentido também qualitativo. Nós temos aí o número 7, nós temos o número 3, sendo colocado mais de uma vez como padrão. Veja, são 7 filhos, 3 filhas. O número 10, que é a soma de 7 mais 3, na cultura judaica também é um número especial, que conta secularidade. Nós temos aí o número 500 duas vezes, que somado dá 1000, que dá aquele sentido de plenitude, de muito, milênio, uma coisa muito vasta. É possível que aí seja até uma designação quase que genérica para dizer que ele era realmente um homem muito rico, muito rico. Os números, eles têm um sentido mais quase que qualitativo do que quantitativo. E uma prova da sua influência social e da sua capacidade, do seu poderio, é que além dele ser pleno na sua geração de filhos, é isso que essa cultura quer mostrar, ele tem 7 filhos e 3 filhas, e o número de filhos homem é superior ao de mulheres. Isso na cultura deles é um sinônimo de que há realização familiar nos filhos, nas gerações. É um número pleno, é um número redondo, enxuto. Os recursos daquela época, eles têm em alta conta, são ovelhas, são camelos, são juntas de boi, são jumentos. E aqui vale a pena salientar que o texto na língua original, onde fala em jumentos, na realidade é o feminino que está sendo empregado, são jumentas, o que deixa o texto mais claro e mais rico,
porque nessa cultura a jumenta é muito mais cara que o jumento. Muito mais cara que o jumento. Então o relato traz a ideia de que o que ele tem é precioso, é valorizado, é produtivo. As jumentas, elas são mais valiosas porque elas dão cria. E aqui a gente vê algo que é do texto do Antigo Testamento. Aquele homem que é cheio de Deus, em linhas gerais, a prosperidade o acompanha. Não é que seja algo normativo de toda a Bíblia, mas a gente vai observar que homens de Deus tinham como uma marca, no Antigo Testamento, às vezes, alguns deles eram pessoas bem-sucedidas. Então, isso mostra que, de alguma forma, o Senhor estava com ele. Ele era alguém respeitado, bem-sucedido na sua família. Ele tem pessoas ao seu dispor, e o texto coloca de forma muito clara: ele era o homem mais rico do Oriente. Vamos à segunda parte, os filhos, a família de Jó. O texto diz: seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Irmãos, eu quero aqui citar a prática desse povo. Era comum que alguns desses banquetes durassem pelo menos, assim por baixo, uma semana. No livro, alguns livros do Antigo Testamento mostram alguns desses banquetes que eram realizados. A prática normal desse povo era celebrar durante uma semana. Se você vê a quantidade de filhos que eles tinham, isso dava quase que uma peregrinação de celebrações. Por que tanta celebração, irmãos? Eu quero lembrar os irmãos, para não olhar esse texto com a cabeça ocidental. Eu quero que você olhe esse texto com a cabeça oriental de quem não tem internet, quem não tem entretenimento, de quem não tem sistemas de escola assim normais. Como nós temos toda uma vasta rotina que toma conta da nossa mente. Aqui nós estamos falando de pessoas de um patamar de vida com menos tecnologia, que vivem de forma mais simples, mas que em determinados momentos, como seres humanos, eles se divertem. Eles se divertem, ele abre um espaço nas suas vidas para viverem a vida como ela é. Eles são possuidores de bens, a família é unida, e a família é unida ao ponto de que as irmãs eram convidadas pelos irmãos para fazer parte desses banquetes. Aí você olha para mim e fala: mas pastor, mas não era para chamar, e era para ter desunião? Aí eu vou dar um outro dado que vai lhe assustar. Irmãos, a cultura oriental, ela é uma cultura que ela é tem casos com várias mulheres, como é poligamia. Ela admite poligamia. E todas as vezes que o texto bíblico fala sobre a questão da poligamia, sempre tem um problema. E o texto de Jó, nessa cultura oriental, vai dar a entender que esse Jó recusa a poligamia porque, em tese, ele só tem uma esposa. E ele vai mostrar que, na monogamia em que ele está, a sua família é unida. Porque as famílias que são poligâmicas, geralmente o cacete come, a Bíblia relata. Quero lembrar os filhos de Jacó, a briga entre Zilá e a outra, para saber quem é que dava filho, quem não dava, não sei o quê. Todo o contexto de família em cultura poligâmica é cacete, é pau. Um querendo chamar a atenção do outro. E aqui a gente vê um texto oriental, onde no decorrer do texto a gente vê um Jó que só tem uma esposa só, e uma família plenamente unida. Plenamente unida. As filhas são honradas. Os homens chamam-nas para os banquetes que são grandes. É algo raro.
E aqui a gente vê um Jó que assume a responsabilidade espiritual da família. Ele é aquilo que a Universidade da Família está querendo tratar aqui com hombridade, com um bocado de coisa. Ele é o sacerdote do lar. E ele assume essa responsabilidade de verdade. Ele não delega a ninguém. Ele ele faz individualmente holocaustos pelo seu filho. E ele fala coletivamente sobre a responsabilidade espiritual de cada um. Ele é um homem piedoso que tem a responsabilidade espiritual da família em alta conta. Veja só, o texto diz: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Ou seja, ele chamava um a um. Ele ia na chamada individual. Ei, como é que foi, boy, aí o banquete? Me diga aí. Sim, mas você ficou sóbrio completamente, não disse nenhuma palavrinha lá, não. Não disse nenhum palavrãozinho lá, um a um. Chamando, exortando, conversando, mostrando. Mas além disso, Jó pagava um preço espiritual pela vida de cada um, ele individualmente. Perceba, o texto diz: de madrugada ele oferecia um holocausto. O que é um holocausto? Uma oferta queimada. É uma oferta pelo pecado. Oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Porque ele tinha algo no seu coração que o afligia. O temor que ele tinha a Deus. Ele queria que os seus filhos percebessem. Jó era um homem piedoso, que pela sua prática, pela sua atitude, queria que os filhos percebessem que o Senhor, que Deus para ele, era um valor significativo. Era algo que estava em alta conta, estava no nível de prioridade muito grande. A prática, Jó é um homem piedoso, e ele é piedoso em palavras, é piedoso em atitude. Ele pensa: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, olha, aqui não é nem público, veja só a responsabilidade no íntimo. É possível que lá no íntimo, alguns deles tenham falado algo contra Deus, tenha pecado, tenha amaldiçoado a Deus. Aí o texto ressalta o equilíbrio de Jó e a constância que Jó tinha na responsabilidade espiritual de sua família. O texto deixa bem claro, como uma moldura, encerrando essa parte de prosa, o texto deixa claro que essa prática era uma prática que Jó tinha constante. Era constante. Meu irmão, começar a orar pelos filhos é a decisão mais rápida que você pode tomar hoje. Começar é fácil demais, meu filho. Eu quero ver manter. Eu quero ver você orar pelos seus filhos quando ele faz raiva a você. Eu quero ver você orar pelos seus filhos quando você está sem cabeça, a situação está complicada. Quando a situação é opressiva, e manter isso de forma regular, de forma constante, como uma prática constante. Alguém que é equilibrado, constante, é firme. O texto traz esse sentido de que Jó era uma pessoa muito equilibrada, piedosa, firme. A sua piedade é estável. Aqui a gente vê de cara as bênçãos de Jó. Jó tem filhos abençoados, uma família abençoada, ele é materialmente abençoado, a família está em harmonia e ele louva a Deus na sua prática piedosa e tem responsabilidade espiritual com os da sua casa. Jó é o cara. É o cara. Irmãos, vamos a algumas verdades espirituais. Está preparado para a pancadinha? Jó tinha uma vida equilibrada e sabia estabelecer
as verdadeiras prioridades. Irmãos, me perdoe a franqueza, mas cada vez mais eu estou convicto de que um dos grandes problemas pelos quais os cristãos, o cristianismo e as pessoas passam hoje em dia é porque nós estamos vivendo de uma forma desequilibrada. Você consegue perceber no relato de Jó a figura de uma pessoa equilibrada que sabia definir bem suas prioridades. Ele não permitiu que a riqueza dominasse os princípios principais no seu coração. É Deus quem está no seu coração, não são os bens que ele adquiriu. Ele tem responsabilidade pela sua família, um homem piedoso que a gente vê equilíbrio. E aqui, meu irmão, me perdoe, nós estamos desequilibrados sobre muitos aspectos. Eu posso mostrar para vocês. Irmãos, quem de nós aqui nunca se desequilibrou financeiramente? Quem aqui tem coragem de pegar o cartão e chegar em casa e dizer para o cartão de crédito, a partir de hoje, eu não preciso mais de você, e cortar ele assim, todinho? Quem? Nunca vivemos uma cultura de pessoas tão endividadas como nós temos vivido hoje. Desequilíbrios financeiros, o consumismo tomando conta, comprou coisa na Black Friday que não precisava, só comprou porque estava em 10 vezes, porque o celular velho funcionava, mas ele queria um novo, que reconhece o cara pela cara. A televisãozinha que já tinha trocado, porque antigamente era aquela bichona, já estava com uma de 32 polegadas, não, essa daí já não presta mais, eu quero agora uma de 55, tecnologia 4K. Comprou em 10 vezes na promoção. E agora está orando a Deus que ninguém adoeça, porque se adoecer, é ruína financeira. Tem um curso na Universidade da Família que bomba, que é o curso de negócio de finança. O Crown, né? Que é o da Crown. É Crown para cima e para baixo. E as finanças da igreja, veja, faz quanto tempo que não bate, né? Dificuldades, desequilíbrio. Quer ver outra mostra de desequilíbrio no nosso meio? Tudo que a gente faz é por impulsividade. A gente não planeja nada. É sempre reagindo e apagando incêndio. E todas as vezes, a grande maioria das nossas decisões, a gente toma as decisões com as motivações erradas. Sem orar ao Senhor e muitas vezes com ira no coração. Vai ser assim porque eu quero e acabou-se. Você quer ver como estamos desequilibrados? Pessoas emocionalmente desequilibradas. Não conseguem mais amar a si mesmo. E por não amar a si mesmo, não conseguem amar o outro, porque a perspectiva é essa. Eu só posso amar o próximo se eu conseguir amar a mim mesmo. Estão perdidos consigo mesmo. Chegou num patamar de vida que olha para trás e diz, mas Senhor, por que é que eu estou aqui desse jeito agora? Senhor, por que é que eu não sou como antigamente? Antigamente eu vinha para a tua casa, eu tinha tanta alegria no coração. Hoje em dia eu não tenho mais nada, nenhuma alegria. Meu coração está seco, está desequilíbrio espiritual que traz estresse, desequilíbrio emocional. Algumas pessoas têm uma tendência muito forte, às vezes até as mulheres, a questão da TPM, está chorando até quando está vendo um desenho do Popeye. De tão abalado que está, tão abalado que está.
O homem é daquele jeito. Você conversa de manhã com ele, bom dia. Bom dia o quê? Me dê 3 motivos de hoje ser bom. Azedo, aguado, procrastinador. Sabe que tem que resolver certos problemas. Mas o que é que faz? Adia. Adia. Vai adiando. O prazo vai chegando, mas o cara vai adiando. Deu aquela dorzinha inicial no dente. Aí o cara, não, mas não foi grande não. Dá para esperar um pouquinho mais. Aí quando é de 1h30 da manhã, dá aquela dor do canal. Aquela dor, irmão, que o camarada bota para chorar. E não tem ponto correr, não tem quem atender. Vai ter que ir lá para a Cruz das Armas, para uma UPA especial que tem lá, que atende de madrugada. Chorando, pelo amor de Deus, me atenda aqui. Porque tudo que resolve, só resolve nas últimas horas. Desequilíbrio. Nós somos desequilibrados. Nós somos uma geração de carentes. Pessoas que ficam abrindo a sua alma em redes sociais com as motivações erradas, levando informações erradas. O melhor lugar e a melhor pessoa que nós temos para abrir a nossa alma, irmão, é com o Senhor Jesus. Na igreja existem pessoas sérias que podem ouvir as suas demandas. No livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 12, 13, 14, lá diz, tem alguém doente? Chame os presbíteros para que orem. Versículo 16 diz, nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Existem pessoas na igreja que são preparadas para ouvir suas demandas. Não saia por aí colocando a sua carência, o seu isolamento, gente que se isola. Irmãos, chegamos ao ponto de ter 5.000 seguidores no Facebook, mas não ter amigos de verdade que caiba na contagem de uma mão. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles são relacionamentos condicionais. A grande maioria das vezes, nós só somos amigos daquele que nos dá algum retorno. Ou pode nos ajudar sob algum aspecto. Isso é mais fruto da cultura dos coach, daquelas pessoas que querem que a gente seja bem-sucedida na vida, só se alie com gente que possa lhe dar alguma coisa. Irmãos, a gente precisa se aliar com pessoas que estão buscando ao Senhor, que não só olham para frente, mas que olham para cima. Nós estamos desequilibrados, somos extremistas. Tem gente que ou é 8 ou é 80, já percebeu? Tem gente que ou é calmo demais, ou é estourado demais. O pastor Nino me contou uma experiência dessa me mostra como está desregulado a sociedade no mundo. Ele falou que na Alemanha, um cara tirou uma faca, um muçulmano tirou uma faca e saiu atacando as pessoas dentro de um restaurante. E ele ficou pasmo com a atitude que as pessoas do restaurante tiveram em relação àquela situação. Porque o cara tirou a faca, saiu atacando o povo e tinha gente olhando. O cara está atacando. Vamos chamar a polícia. Sabe, um clima de passividade. Não tinha um lá de sangue no olho para dar um pulo no pescoço do camarada assim, para pegar a faca. Não, e ele só metendo a faca, ninguém ia mesmo, porque ninguém quer se expor, nem quer. Aí vai deixando, ninguém se importa mais. Uma passividade terrível. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que na igreja é extremamente difícil até disciplinar as pessoas. A disciplina pastoral é uma coisa que é terrível de ser executada. Sabe por quê? Porque hoje em dia, eu como pastor aprendi uma coisa das ovelhas. Tem ovelha que morde. E mordida de ovelha dói só a pílula.
ela se acha no afã. Sabe por quê? Porque não é ovelha, é um cliente espiritual. Só que lá no mundo, nas empresas, tem o Código de Defesa do Consumidor. E ela liga para a defesa do consumidor e na empresa vai no SAC, que é o Sistema de Atendimento ao Consumidor. E aqui na igreja pensa que é do mesmo jeito. Se o senhor não me atender, eu vou para a igreja de fulano de tal. E joga na cara mesmo. A gente às vezes fica até meio cabreiro de chegar assim, meu irmão, você está errando nisso, está errando naquilo. Olha, veja se você não podia. O que é que você tem com minha vida? É o que a gente espera. É o que a gente espera. Outra coisa. Gente não consegue separar os papéis. E aqui eu gostaria de falar sobre algo muito sério no que tange a questão de equilíbrio. Irmãos, nós somos uma pessoa só. Nós temos nosso caráter, temos nossa personalidade, nossos temperamentos que fazem toda essa colcha social daquilo que nós somos. Irmão, tem como diminuir um pouquinho esse gelo, que eu estou me tremendo todinho aqui, pelo amor de Jesus. Os irmãos estão tudo saindo do meio, tudo encostando na parede. Diminui aqui um pouquinho. Vamos diminuir esse frigorífico. É aumentar a temperatura, não tem quem aguente. Eu estou me tremendo todinho, o bicho está passando por aqui, eu estou me arrepiando todinho. Avalie vocês aí. E eu que sou gordo. Eu dou por vista os irmãos aí, que é bem magrinho. Vai diminuindo por aí, que os irmãos chegam tão assim, tem um lá atrás que chega tá assim. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, voltando à questão dos papéis. Nós assumimos papéis. Nós assumimos papéis. Eu sou Aidene Cassé. Eu assumo vários papéis. Eu sou pastor auxiliar nessa igreja aqui. Eu tenho minha vida profissional. Eu fui comerciante, tive empresa de consultoria como profissional. Inclusive, atuei concomitantemente como pastor e como consultor empresarial. Eu sou filho. Eu tenho os meus pais, ainda são vivos. Eu sou irmão. Eu sou esposo. Eu tenho minha esposa. Cada ambiente desse e cada situação dessa são papéis que eu assumo. E onde é que está a maturidade? A maturidade está em que cada papel é assumido dentro do seu contexto. Quando eu vou para minha casa, não é o pastor Cassé que a minha esposa espera que chegue lá. É o marido, Aidene Cassé, o homem, Aidene Cassé, que ela espera. Eu não posso vir para cá com a cabeça da minha vocação como consultor de empresa. Porque aqui o que é esperado é que eu assuma o meu papel como pastor. Eu não estou aqui em pequenas empresas, grandes negócios. Eu não estou aqui conduzindo uma palestra motivacional. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Então eu tenho que assumir o papel como pastor quando eu estou aqui. Eu não posso pegar minhas demandas e trazer para cá. Eu não posso pegar as demandas daqui e levar para casa. Maturidade é fazer com que cada papel seja vivido dentro do seu contexto. E infelizmente, irmãos, a gente tem visto que muitas pessoas estão confundindo os papéis e levando os papéis para os lugares errados. Isso é uma prova de imaturidade. Não leve os problemas da sua casa para a sua casa. Você pode, inclusive, estar acabando com a vocação dos seus filhos. Eu conheço filhos de médicos que não querem ser médicos. Eu conheço filhos de advogados que não querem ser advogados. Porque o pai, quando chega em casa, ele não deixa o papel separado. E ele só chega em casa contando as desgraças e as mazelas da profissão que muitas vezes o filho até gostaria de ser. Mas por estar ouvindo tanta coisa ruim, porque o pai não deixa o papel separado.
cada lugar assume-se um papel, e esses papéis não podem, digamos assim, atropelar um ao outro. Isso é sinônimo de maturidade. E o que é pior, irmãos, muitas vezes nós estamos conseguindo estabelecer prioridades. E aqui eu gostaria de que, em nome de Jesus, você tivesse em alta conta pelo menos 2 prioridades bem marcadas na sua vida. A primeira prioridade da sua vida, meu irmão, é o seu relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, o texto diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Algumas versões dizem, estas demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, buscar o reino de Deus e a sua justiça não é o ativismo religioso. É o relacionamento de intimidade com Deus, numa vida de oração. É isso que você não pode abrir mão nunca. É a sua prioridade é o seu ponto-chave. Porque quando você está bem com Deus, você é mais forte, você conhece vencer, você consegue vencer as demais prioridades com sabedoria, com força, com garra, com a ajuda do Espírito Santo. O reino de Deus e a sua justiça não é o ativismo religioso. Não é fazer parte não é fazer o curso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é desfrutar do Senhor, da sua glória, pela Bíblia, pela oração, pela intimidade com Deus. É quando a gente entra no nosso quarto sozinho e se derrama diante do Senhor. A nossa vida devocional é o ponto-chave. Aqueles que têm uma vida devocional sadia, eles conseguem vencer as dificuldades da vida, porque a sua fé se consolida, ele fica mais forte, ele é mais estável. É por isso que ela está no primeiro lugar. É por isso que ela vem logo no auge. É por isso que ela vem logo na ponta. Irmãos, e a segunda coisa, segunda prioridade. O doutor Gary Smalley, nesse livro, A Felicidade Só Depende de Você, ele faz uma abordagem muito interessante, dizendo, a segunda prioridade é você. Em que sentido? Se você não estiver bem, meu irmão, se você não amar você mesmo, é difícil alguma coisa ao seu redor prestar. Só para quebrar um pouquinho, vou contar uma piada. Diz que o camarada, ele acordou de manhã, esticou os braços, aí foi para o pêndulo da casa, abriu a janela, aí sem querer botou a mão assim num cocô de pombo. Aí com a mão suja do cocô de pombo ele foi, aí passou no bigode, entrou para dentro de casa na sala e... Ixi, tem alguma coisa cheirando mal na sala. Aí ele foi para a cozinha. Aqui na cozinha também. Aí ele subiu nos quartos. Misericórdia, é a casa todinha. Aí ele foi, abriu a janela principal da casa principal. É o mundo todo, meu Deus, está tudo perdido. Irmãos, se você não estiver bem com Deus, e se você não estiver bem consigo mesmo, nada ao seu redor vai prestar. Nada. Não vai prestar a sua casa, não vai prestar o seu trabalho, não vai prestar nada que você faz. Você tem que ter significação de vida. A vida para você tem que ter significado. O Dr. Gary Smalley, ele foi especial nesse sentido. Ele me fez enxergar sobre essa outra que eu não tinha prestado atenção. Terceiro, sabe qual é o terceiro? Família. Está pronto para a pancada? Abra 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Timóteo capítulo 5, versículo 8.
1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o que é que diz aí? Primeiro Timóteo 5, 8. Minha versão diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente ou um incrédulo. Viu aí a prioridade 3? E a prioridade 4, 5 e 6? Aí vem o resto, irmãos. Trabalho, igreja, outras atividades que você tenha. Mas essas 3 primeiras, buscar o reino de Deus, a sua justiça, você buscar o seu bem-estar, e você buscar a sua significação, amar a si mesmo e amar o próximo, porque você só vai conseguir amar o próximo se você estiver bem consigo mesmo. É marca de equilíbrio e a estabilidade passa por essas coisas. O restante, tudo se organiza. Se você estiver bem com Deus, se você estiver bem consigo mesmo, se você percebe que a sua família te ama e você ama a sua família, você vence a dificuldade do desemprego. Você vence as dificuldades ministeriais. Você vence tudo que se chega para você quando você estabelece as verdadeiras prioridades. Então, irmãos, Jó conseguiu estabelecer prioridades na sua vida. E eu gostaria de que você pensasse de forma prática em algumas coisas. Por exemplo, pense sobre os seus papéis, como é que você tem executado cada um dos seus papéis. Nós estamos, irmãos, no final de ano. Bem-vindo a 2019, 2018 acabou, viu? Eu quero avisar isso a você. Eu estava nesse dia andando no comércio, resolvendo um problema, e escutei aquela musiquinha. Então, é Natal. Eu digo, pronto, chegou, acabou o ano já. Vai nas panificadoras, o negócio que mais tem é panetone. Acabou o ano, meu filho, acabou. É só se organizar para as coisas de fim de ano. Esse momento, meu irmão, é um momento fundamental para que você faça uma avaliação da sua vida. Faça uma avaliação sua dos seus papéis, seu papel como profissional, seu papel como mãe de família, seu papel como pai de família, seu papel como filho. Avalie cada um dos seus papéis, se efetivamente você tem andado de acordo com o que os papéis esperam de você. Estabeleça prioridades. Outra coisa, tome a decisão certa. Não procrastine soluções. Se existem problemas que precisam ser enfrentados, em nome de Jesus, enfrente. O problema é como as bolas de neve. Se você deixa, ao invés de diminuir, eles aumentam. E se você deixar os problemas com o outro, eles dão cria. Eles se juntam com o outro, quando é daqui a pouco um abismo puxa outro abismo, você está por aqui de coisa. Resolva, enfrente, levante a cabeça, busque o equilíbrio. Elimine aquilo que é desnecessário da sua vida. Veja que a vida de Jó, ele tinha um equilíbrio. Perceba que Jó, o que marca são os relacionamentos. O relacionamento com Deus, o relacionamento com a sua família. Preste atenção nas suas rotinas, no tempo que você gasta, utilizando redes sociais. Quando você for para a internet, vá com um objetivo. Porque se você não tiver um objetivo definido, ao ir para a internet, ao invés de navegar na internet, você vai afundar. Passa não sei quanto tempo sem fazer absolutamente nada de produtivo. Busque agir, estabelecendo equilíbrio na sua vida. Tenha saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Reduza as expectativas. Viva o presente. O texto bíblico diz: basta a cada dia o seu mal. A pessoa começa a adoecer por coisas que ainda não aconteceram. O coração é ansioso. É terrível. Estamos sem paz na alma.
Desenvolva uma atitude de perdão. As pessoas que você precisa perdoar, perdoe. Reestabeleça relacionamentos. Limpe a sua alma. Purifique, deixe a sua alma cheirosa. E como é que a gente deixa a alma da gente cheirosa? Com atitude de gratidão. Seja mais grato, murmure menos. A gente é ávido em realçar aquilo que é negativo. A gente é rápido em realçar aquilo que não vale a pena, que não presta. Nós precisamos realçar a gratidão, que é um ponto fundamental. Agradecer ao Senhor. Uma alma grata é uma alma cheirosa. E por último, meu irmão, se a situação estiver difícil, se a sua vida está muito desequilibrada, busque ajuda. Não se isole, não. Isolado ninguém consegue vencer. Jó tinha uma família, ele não estava só. Ele tinha amor aos seus filhos, ele tinha amor a Deus. E nesse sentido, irmãos, eu gostaria de orar por vocês, encerrando esse primeiro momento. Só foi 5 versículos, percebeu? Eu gostaria de orar por cada um de nós nesse momento, para que nós possamos identificar as verdadeiras prioridades na nossa vida. E aqui, irmãos, eu levanto uma bandeira contra o ativismo, sobretudo o ativismo religioso. Não é o ativismo religioso que mostra se estamos com mais intimidade ou menos intimidade diante de Deus, não. Nós precisamos ter muito cuidado com o ativismo de uma forma geral, principalmente o ativismo religioso. Muitos de nós já atingiu uma fase na vida, meu irmão, que é como quem come a comida... Coisa de gordo é terrível, sempre tem que falar em comida. A gente está comendo uma bacia de pipoca bem gostosa. Logo no início, a bacia está bem, sabe, salgadinha, bem boa. Que a gente enche a mão assim, sabe? E vai com toda mesmo. Aí quando chega na metade da bacia, a gente vê que vai acabar. Aí o que, é que a gente faz? Aí começa a diminuir mais, né? Não é assim? Irmãos, me perdoe, mas tem muitos de nós que na bacia da vida precisa diminuir o ativismo. Não pode ir com a mesma tirada que foi quando era antigamente, tal. Não vá nessa onda não, que você vai se arrebentar. Verifique aquilo que é verdadeiro, que é prioridade, que agrega valor e que vai para a sua vida de verdade. Semeie para a eternidade de verdade. Inclusive, nesse domingo agora eu vou estar falando sobre isso, estabelecendo prioridades, no domingo pela manhã. Nós precisamos estabelecer prioridades, porque senão a gente vai se perder nas rotinas. Começa de manhã e vai até de noite, é um cansaço terrível. E aquele senso de falta de significado, aquele vazio, aquele oco. Nós precisamos ressignificar nossa vida. Busque as verdadeiras prioridades. Busque ao Senhor. Todas as outras coisas haverão de ser reestabilizadas na sua vida. Gostaria de sugerir 2 livros para quem gosta só desse assunto de equilíbrio. Esse livro, Gary Smalley, A Felicidade Só Depende de Você. Isso aqui não é um livro de autoajuda. Eu comprei pensando que era um livro de autoajuda. Me arrebentei. É um livro de ajuda do alto. É só na canela, do capítulo 1 ao último. O cara, ele fez, e está vendendo em tudo que é supermercado. É um livro que é bem baratinho, mas aqui tem uma parte que ele fala sobre prioridades da vida e planejamento das rotinas do dia a dia, que é fundamental, é um aspecto prático. Gostaria de indicar, é um livro baratinho. Outro que eu quero indicar também, isso aqui é um curso, inclusive, que muitas igrejas no sul do país estão fazendo, dedicados a uma vida simples. Pessoas que enveredaram por uma cultura de consumismo, por uma cultura de ativismo, a alma está encharcada de demandas que não são demandas autênticas, cheia de preocupações e ansiedades, que não vale a pena, coisas que não constroem, dedicados à vida simples do pastor David Cornfield e do seu amigo Josadac Lima. Isso aqui é um curso
um mini curso que é aplicado no final de semana em muitas igrejas no sul do país, tem sido muito abençoador. E é um livro que nos faz refletir sobre as prioridades da vida. Vamos orar? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas demais coisas vos serão. Pai eterno e santo, Deus poderoso. Nesse momento, Senhor, eu me uno com os teus filhos e clamo, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter uma vida equilibrada. Em primeiro lugar, nos ajuda, Senhor, a te reconhecer como Senhor soberano sobre nossas vidas. Senhor, nos ajuda a reconhecer a nossa família como nosso primeiro grande campo missionário. Senhor, nos ajuda a reconhecer a nós mesmos, a nossa saúde, nos aceitar como somos. Nós somos perfeitos e completos aos olhos do Pai. Nos faz enxergar, Senhor, como o Senhor nos enxerga, não como nós enxergamos a nós mesmos. Senhor, nós colocamos esses estudos na vida de Jó, que vão ser colocados aqui na quarta-feira nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, de todo o meu coração, que o Senhor fale a nossa alma, as coisas que nós precisamos mudar, sobretudo a minha, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu clamo por cada filho teu aqui neste lugar, que haja paz, que haja equilíbrio, que haja saúde. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Olhe para mim, só uma coisa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão. Deus abençoe vocês.